Há momentos em que uma eleição deixa de ser apenas uma disputa entre preferências ideológicas e passa a ser um teste de realidade. O Brasil caminha para um desses momentos. Em 2026, mais do que escolher entre esquerda, direita ou neutralidade declarada, o país terá de decidir se quer ter condições reais de existir politicamente num mundo que ficou mais duro, mais pragmático e menos tolerante a improvisações. É por isso que este texto não é um pedido de voto, é uma proposta de análise, especialmente para quem se define como isento e tenta decidir sem slogans, sem paixões automáticas e sem fidelidade a rótulos. Antes de seguir, um aviso rápido. Este canal tem valores claros e não finge neutralidade. É uma leitura alinhada à direita, à liberdade individual e à limitação do poder. Mas aqui não há torcida automática, slogan fácil, nem opinião pronta para consumo rápido. O que você vai ouvir agora é análise baseada em fatos, interesses e correlações de poder, não em aplauso ou rejeição por identidade. Se você busca confirmação emocional, entretenimento político raso ou indignação por reflexo, este conteúdo provavelmente não é para você. Se busca entender por que as coisas estão acontecendo, como os atores se movem e o que isso sinaliza adiante, seja bem-vindo. O primeiro ponto que precisa ser analisado é que o mundo mudou. A política internacional deixou de ser guiada principalmente por discursos abstratos e voltou a operar com base em poder, alinhamento e reciprocidade. Mas isso não significa abrir mão de democracia real, liberdade de expressão e respeito a direitos humanos básicos. Pelo contrário, esses elementos passaram a ser critérios práticos de credibilidade. Países que falam muito em valores, mas não os praticam internamente, perdem relevância. Países que demonstram coerência, mesmo sob conflito, ganham espaço. Nesse cenário, um candidato viável precisa ser alguém que não seja tratado como irrelevante fora do país. Alguém que seja ouvido, respeitado e considerado nos centros reais de decisão. Não por simpatia pessoal, mas por peso político. O segundo ponto é segurança jurídica. Nenhum país se desenvolve de forma sustentável quando regras mudam conforme a conveniência do momento, contratos são relativizados e decisões se tornam imprevisíveis. Segurança jurídica não é um conceito técnico distante, é a base da confiança. Sem ela, não há investimento consistente, não há planejamento de longo prazo e não há economia sólida. Nesse mesmo eixo, entra a necessidade de reduzir o protecionismo seletivo. Não se trata de abandonar a proteção estratégica quando ela é necessária, mas de romper com um modelo em que o Estado escolhe vencedores, sustenta empresas amigas e cria distorções permanentes. Economias fortes são aquelas em que a concorrência é real, a inovação é incentivada e o sucesso não depende de proximidade política. O terceiro ponto é alinhamento internacional efetivo. Hoje, decisões importantes não passam apenas por organismos multilaterais ou por comunicados oficiais. Elas passam por redes políticas, parlamentares, partidárias e estratégicas que operam antes das decisões formais. Um presidente precisa ter acesso a esses ambientes. Não basta ser bem recebido em cerimônias. É preciso ter canais vivos, capazes de reduzir riscos de isolamento, boicotes silenciosos e perda de oportunidades. O quarto ponto é inserção em redes políticas internacionais que sobrevivem a eleições. Governos mudam, redes de poder permanecem. Um país que depende exclusivamente de relações protocolares fica vulnerável a cada mudança externa. Já um país que se conecta a forças políticas em ascensão, mesmo fora do governo, constrói continuidade. Esse tipo de capital político leva anos para ser formado e não nasce por acaso. O quinto ponto é compreender que a Europa não é um bloco homogêneo.
Ela passa por transformações profundas, com o crescimento de forças políticas críticas ao modelo atual de governança. Um candidato competitivo precisa entender esse movimento e ter acesso respeitado a esses ambientes, não apenas às estruturas tradicionais. Ignorar essa mudança é apostar numa fotografia antiga de um continente que já não existe da mesma forma. O sexto ponto é força política interna. O sistema brasileiro não respeita presidentes fracos. Congresso, tribunais e burocracias avançam sobre quem não tem base social real. Boa intenção não protege ninguém. Um presidente sem força acaba governando tutelado, refém de acordos defensivos e incapaz de promover reformas estruturais. O sétimo ponto é representatividade social concreta. Não uma construção de marketing, não uma base sustentada artificialmente por transferências permanentes de renda ou por alianças empresariais escolhidas pelo Estado. Força social real é aquela que existe independentemente do governo, que se mobiliza, que se reconhece politicamente e que não desaparece fora do período eleitoral. Um governo que precisa comprar apoio o tempo todo já começa frágil. O oitavo ponto é previsibilidade com firmeza. O país não precisa de alguém explosivo, mas também não precisa de alguém incapaz de decidir. Previsibilidade não é passividade. Governar exige avançar quando possível, mas principalmente quando necessário, mesmo que isso implique enfrentamento legal, institucional e aberto. Evitar decisões difíceis em nome de uma falsa harmonia costuma gerar crises maiores adiante. O nono ponto é a capacidade de conter a escalada de conflitos institucionais. O Brasil entrou num ciclo de tensão permanente entre poderes, o que corrói confiança, paralisa decisões e afasta investimentos. O próximo presidente precisará ter autoridade política suficiente para impor limites claros, reorganizar o jogo institucional e reduzir a instabilidade. Sem isso, o país segue patinando. Por fim, o 10º ponto é o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. O mundo não espera. Em 2026, o Brasil precisará ser levado a sério fora de suas fronteiras. Neutralidade já não é uma opção real. Irrelevância menos ainda. O próximo presidente terá de existir politicamente no mundo real, não apenas no discurso interno. Esses são os critérios. Não são nomes, não são paixões. São exigências concretas de um cenário que já está dado. E é aqui que a análise fica incômoda para muita gente. Quando se cruza segurança jurídica, força social real, previsibilidade com firmeza, capacidade de enfrentamento institucional e acesso efetivo a redes internacionais de poder, o número de alternativas no Brasil se reduz drasticamente. E em 2026 será isso: critérios, poder e realidade que decidirá o destino do país. Quando esses critérios são confrontados com o cenário real de 2026, o debate deixa de ser abstrato, porque não se trata mais do que seria ideal, mas do que é possível, disponível e funcional dentro do sistema político brasileiro e do ambiente internacional que já está dado. A maior parte das alternativas falha logo nos primeiros filtros. Algumas não têm base social real. Outras até têm discurso institucional, mas nenhum poder de barganha externo. Há ainda candidaturas que prometem moderação, mas não conseguem sustentar essa promessa nem diante do Congresso, nem diante do Judiciário, nem diante das pressões internacionais que já se desenham. O conjunto dessas reflexões exige algo raro. Alguém que consiga operar dentro das instituições brasileiras sem se submeter completamente a elas,
que tenha força política concreta, previsibilidade institucional e, ao mesmo tempo, acesso real a redes de poder fora do país. Diante desse conjunto de critérios, a decisão deixa de ser emocional e passa a exigir uma reflexão objetiva, não sobre intenções declaradas, mas sobre capacidade real. Quem, entre os pré-candidatos, possui uma base social concreta, capaz de se mobilizar espontaneamente em diferentes regiões do país e até fora dele, não por dependência de programas estatais ou construção artificial de imagem, mas por identificação política genuína. Quem demonstra previsibilidade institucional suficiente para que suas posições de campanha não sejam descartáveis no primeiro teste de pressão. Alguém capaz de operar de forma menos conflitiva, mais legislativa, sem abrir mão da autoridade necessária para reorganizar um ambiente político deteriorado e permitir reformas estruturais que exigem estabilidade e enfrentamento. Quem tem acesso real a um sistema internacional que já não gira em torno de retórica, mas de alinhamentos em transformação. Quem consegue transitar com credibilidade no mundo em que o eixo político se desloca, alianças se reconfiguram e o pragmatismo voltou a ser determinante. E, sobretudo, quem é capaz de representar um projeto de país compatível com as principais forças políticas, econômicas e democráticas em operação hoje, contando com aliados próximos que já possuem presença, respeito e capilaridade em ambientes decisivos fora do Brasil. Essas perguntas não são retóricas, são filtros. Isso significa acesso, interlocução e margem de manobra num mundo que deixou de funcionar por discursos abstratos e voltou a operar por alinhamentos claros, reciprocidade e poder real. É por isso que, ao aplicar essas reflexões à realidade, o campo de escolhas se estreita drasticamente. Não por preferência ideológica, mas por exclusão lógica. Mas você tem todo o direito de discordar dessa análise ou de manter sua ideologia, suas crenças e até mesmo suas repulsas políticas ou morais. Afinal, tanto você quanto eu buscamos a mesma coisa: uma democracia plena, um país que se desenvolva e uma condição de vida mais digna para a população. Se, ao longo dessa reflexão, você chegou a uma conclusão própria, registre nos comentários qual nome, na sua avaliação, seria o melhor para o país e para o povo. E, se quiser ir além, explique brevemente quais fatores pesaram na sua escolha. O objetivo aqui não é formar consenso, mas tornar o debate mais honesto, mais racional e menos refém de atalhos emocionais. Se você chegou até aqui, já percebeu que os problemas do Brasil raramente são fatos isolados. Entender isso não é sobre tomar partido, é sobre enxergar como o país atravessa uma crise profunda. Porque sem regras claras, sem limites institucionais e sem previsibilidade, nenhum país avança. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda o canal a continuar aprofundando esse tipo de reflexão. Nas thumbnails na tela, você pode acessar outra análise como esta.